Olá, eu sou o Paulo e aqui comigo está o Matheus e a gente vai fazer a apresentação do trabalho final da matéria de Ciência do Ambiente. A gente vai propor um sistema para análise quantitativa de indicadores de qualidade do ar. Para começar, vou começar a definição de material particulado, que é uma mistura de partículas sólidas e líquidas em suspensão no ar, que tem origem tanto em processos naturais como em atividades humanas, como emissões de veículos, indústrias e queimas de biomassa. O material particulado ele pode ser dividido em algumas categorias, como o MP2.5, que tem diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, e o MP 2,5 a 10, que tem diâmetro superior a 2,5 e inferior a 10 micrômetros. A origem das partículas grossas, no caso, pode ser de processos mecânicos, como suspensão de poeira e cinzas. Já para as partículas finas primárias, combustão industrial e de veículos, e as finas secundárias, a formação a partir de gases, como sulfatos de dióxido de enxofre. A problemática que a gente está partindo é que os sistemas atuais de monitoramento da qualidade do ar, eles possuem uma área de abrangência muito extensa e um custo muito elevado. Como a gente consegue ver aqui na imagem, a partir do site wind.com, a área que ele tem monitorada é do tamanho de uma cidade, então não reflete o, a realidade de áreas pequenas ou específicas, como laboratórios ou setores de indústria menores. E o custo desses equipamentos é muito alto, variando de 40 a 90 mil reais. Então, a gente vai propor um sistema de baixo custo para análise de material particulado, gases tóxicos e umidade relativa do ar, destinado para pequenas empresas, laboratórios e setores de faculdade e universidades. A gente quer prover uma análise qualitativa e localizada da qualidade do ar baseado em métricas quantitativas. A gente está propondo o desenvolvimento de um sistema acessível e fácil de implementar para monitoramento da qualidade do ar. O sensor vai ser composto por um microcontrolador, um sensor de material particulado, um sensor de gases tóxicos, um sensor de umidade e temperatura, e nós vamos desenvolver uma página web para acesso remoto e monitoramento desses dados coletados pelos sensores. A placa microcontroladora que a gente escolheu é a ESP32 e ela vai atuar como um gateway para integração e controle dos sensores de monitoramento. Gateway é a porta de entrada para acesso dos dados coletados. A placa possui um bom range de temperatura, operando de menos 40 até 125 graus Celsius, baixo consumo energético, podendo ser alimentado por um USB de 5 volts, e alto nível de integração, sendo compatível com diversos sensores e módulos. Já possui também embarcado conectividade Wi-Fi e Bluetooth para a transmissão dos dados. Possui um custo acessível, variando entre R$ 50 e R$ 100 já no Brasil. A placa ela utiliza a plataforma Arduino IDE para a integração dos sensores e atua como um gateway, processando os dados dos sensores de material particulado, gases, umidade e temperatura, indicando os níveis de concentração de poluentes. A parte de mapeamento qualitativo a gente vai comentar mais para frente numa sessão futura. Já o sensor de material particulado, a gente propõe a utilização do sensor DSM-501A, que detecta a concentração de material particulado a partir de 1 micrômetro. Ele opera utilizando a detecção óptica com luz infravermelha, onde a luz incidente ela refrata nas partículas, criando distúrbios no fotodetector, indicando a presença de material particulado. O sensor ele possui uma faixa de operação de menos 20 a 80 graus Celsius e o ajuste do material particulado a ser detectado ela é feita de forma manual, inserindo um resistor entre os pinos 1 e 5 do sensor, onde, sem inserção de um resistor em aberto, ele detecta material particulado acima de 2,5 micrômetros. Utilizando um resistor de 100 kΩ, ele detecta material particulado acima de 1,5,
E um resistor de 27 kΩ detecta material particulado acima de 1 micrômetro. Para o monitoramento de gases tóxicos, a gente propõe a utilização do sensor MQ-135, que detecta gases com base na variação de condutividade do dióxido de enxofre, onde no ar limpo o dióxido de enxofre possui baixa condutividade, e na presença de gases tóxicos, essa condutividade aumenta proporcionalmente à concentração dos gases. Aqui no gráfico a gente consegue ver que no eixo vertical a gente tem uma razão de resistência entre RS e R0, onde RS é a resistência do gás-alvo, do gás a ser emitido, e R0 a resistência em ar limpo. No eixo horizontal, a gente tem a concentração do gás em partes por milhão. A interpretação que a gente tem do gráfico é que RS sobre R0 diminui à medida que a concentração do gás aumenta. O sensor MQ-135 para monitoramento de gás, ele utiliza dois pinos, um pino digital para ajuste do gás específico e o pino analógico, onde é medida a saída da tensão proporcional à concentração do gás. Seu custo varia de R$ 15 a R$ 25 no Brasil e ele é ideal para ambientes com a necessidade de monitoramento contínuo de gases tóxicos. Para o monitoramento da umidade e temperatura, a gente propõe a utilização do sensor DHT-22. Ele possui precisão de mais ou menos 2% da umidade relativa e mais ou menos meio grau Celsius. Para o monitoramento da umidade, ele se baseia utilizando um sensor capacitivo que altera sua capacitância com a presença de umidade no ar. Para o monitoramento da temperatura, ele usa um termistor NTC, cuja resistência diminui com o aumento da temperatura. O termistor NTC ele é um componente eletrônico onde a sua resistência diminui com o aumento da temperatura. Ele possui uma curva característica exponencial negativa, ou seja, sua resistência reduz em função do aumento da temperatura. No Brasil, o sensor DHT-22 ele custa entre R$ 18 e R$ 42. Bom, falando um pouco da integração agora, aqui a gente tem um esquemático de como funciona o nosso circuito, né? Então a gente tem a associação dos sensores junto com a ESP de maneira cabeada, e a comunicação entre a ESP e um dispositivo de acesso, né? Ela é feita por meio de uma conexão sem fio por parte da página web, né? Para o ambiente web, né, a gente desenvolveu uma página que mostrasse o que estava sendo medido pelos sensores. Então, a conexão é feita usando o Wi-Fi da própria ESP, em que as informações elas podem ser visualizadas, né, em tempo real pela página. E esse acesso, né, pode ser feito de via remota, tanto pelo smartphone ou pelo notebook, sem a necessidade de ter alguém ali monitorando um display, por exemplo. A vantagem disso, né, é que ela facilita o monitoramento contínuo e a análise de qualidade do ar ela é feita de uma maneira mais prática e acessível, né? A partir dos valores obtidos pelos sensores e com o auxílio dessa tabela que vem lá do site da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a gente consegue mapear qualitativamente cada variável que determina a qualidade do ar. Então, o sensor vai nos retornar um valor e esse valor, pela tabela, a gente consegue monitorar se a qualidade é indicada como boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima. E, por fim, para incrementar mais ainda o nosso projeto, existe a possibilidade de que o monitoramento remoto seja feito sem a necessidade de estar na mesma rede Wi-Fi. Aí, para acontecer isso, a gente precisa utilizar serviços como o ThingSpeak ou o Cloudflare para hospedar a nossa página web, né? E esses dois, por exemplo, eles não têm custos adicionais para o sistema, mas existem alguns outros serviços que são pagos. Bom, e de maneira geral, agora fazendo um comparativo entre a nossa proposta e os sistemas já existentes, a gente consegue evidenciar de que o custo aproximado desse sistema ele varia de R$ 133 até 260 mais ou menos. Se a gente for comparar com as soluções tradicionais já existentes, a gente vê que esse custo
ele é reduzido de 300% a 350%. E com isso, a gente consegue alcançar o objetivo de apresentar um sistema de baixo custo, eficiente e que atende às necessidades de monitoramento da qualidade do ar. Aqui explicando rapidamente sobre a construção do código, né? A gente tem uma série de instruções aqui para conectar a ESP ao Wi-Fi, e o que realmente importa aqui são essas funções que qualificam, né, o valor obtido pelos sensores. Então, aqui a gente tem um processo de qualificação de acordo com os valores tabelados, e aí esses valores são apresentados aqui embaixo na construção da página web. O processo todo de funcionamento se dá a partir do momento de que a ESP tenta fazer uma conexão com o Wi-Fi e ela retorna, né, um endereço IP para a gente. Indo para esse endereço IP, a gente tem essa janela de informação, onde a gente tem o monitoramento da qualidade do ar com alguns parâmetros que a gente está monitorando no momento. Então, se eu atualizar a página, a gente pode ver que aqui atualiza os valores. Então, o monitoramento aqui está sendo em tempo real. E a qualificação dos parâmetros está sendo feita também em tempo real.